Oi, pessoal. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Eu tinha pensado em hoje nós vermos um pouquinho de literatura, né? Falar um pouco de poesia e tal. Mas tanta gente perguntando aí sobre questões gramaticais, o emprego do verbo haver, aquele verbo do qual nós falamos na aula passada, né? E o emprego do verbo fazer, muitas dúvidas, o verbo ver, não é? Então, vamos esclarecer mais um pouquinho disso hoje, certo? E na outra aula, na próxima aula, nós estaremos falando aqui de literatura. Ih, usei uma coisa estranha, estaremos falando. Para que dois verbos, não é? Se eu posso usar apenas um. Na próxima aula, falarei de literatura, tá? Então, vamos lá, gente. Lembrando, o verbo haver, né? Nós vimos na aula passada que, no sentido de existir, de acontecer e indicando um tempo que já passou, ou seja, um tempo decorrido, ele é impessoal, ou seja, ele fica sempre no singular. Quando a gente fala que um verbo é impessoal, é porque não tem pessoa, ou seja, esse verbo não tem sujeito, né? Então, quando eu digo houve problemas à tarde, o verbo haver fica no singular, porque ele está significando existiram problemas, aconteceram problemas, então ele fica sempre no singular, nesse sentido, né? E ele é um verbo que não tem sujeito, eu não posso dizer que problemas é o sujeito desse verbo, certo? Houve o quê? Problemas, é o complemento do verbo, não é o sujeito do verbo, né? Então, fica no singular. Nesse sentido, fica no singular. A mesma coisa se ele indica tempo decorrido, né? Quando eu digo há dias que não vejo, há dias que ele não aparece aqui, né? Ele fica no singular, por quê? Porque ele está indicando um tempo que já passou. Essa mesma impessoalidade que esse verbo haver tem nesses sentidos, né? Nessas indicações, ele também contagia, né, o verbo que estiver auxiliando ele. Ou seja, a impessoalidade ela é uma doença contagiosa, né? Ela contagia o verbo que estiver por perto. Então, quando eu digo poderá haver problemas, o verbo poder, que está sendo usado para auxiliar o verbo haver, ficou contagiado pelo singular, né? Eu não posso dizer jamais poderão haver problemas. Feio. Poderá haver problemas. Eu posso mudar o tempo do verbo. Poderá, pode haver problemas. Ó, botei no passado, né? Posso botar no presente, pode haver problemas. Mas o verbo continua no singular, né? Então, deve haver muitos gatos e não devem haver, como há uma tendência em se usar assim, mas a gramática diz que não é correto, certo? Bom, a gente viu também a diferença entre o a, né, do verbo haver e o a preposição, sempre com aquela diferença. A do verbo haver indica tempo decorrido. Então, se eu digo há dias que não o vejo, é porque esses dias já se passaram. Mas se eu for indicar o que ainda um tempo que ainda vai acontecer, aí é só o azinho preposição. Então, eu digo, eu vejo você daqui a alguns dias. Ó, daqui a alguns dias. Esses alguns dias ainda vão acontecer. É tempo futuro. Então, nada de verbo haver. Nada daquele a, HA com acento. Esse é só para quando eu quiser indicar tempo decorrido. Lembrando também que se eu uso o verbo haver indicando esse tempo passado, eu não preciso usar a palavra atrás, né? Há muitos anos atrás. Ora, se eu estiver usando o verbo haver, ele já está indicando que é tempo decorrido. Então, a palavra atrás não é necessária, né? E quando é que eu posso usar o verbo haver no plural? Quando ele é usado como auxiliar para conjugar outro verbo. Eu posso usá-lo tanto no singular como no plural. Aí eu posso fazer a flexão singular plural. Então, quando eu digo, por exemplo, ó, eu
sujeito, eu. É singular, né, gente? Então, eu havia cantado. Ó, eu estou conjugando o pretérito desse verbo, o tempo passado dele, né? Eu havia cantado. Tu havias cantado. Ele havia cantado. Ó, eu havia, tu havias. Viu? Pluralizei o verbo. Por quê? Porque ele tem um sujeito. Eu, tu, ele. Olha as pessoas do plural. Nós havíamos cantado. Vós havíeis cantado. Eles haviam. Ô, gente, ó, presta atenção nessa terminação do plural. Eles haviam, é AM, não é a otil, como muita gente boa está escrevendo por aí. Porque senão, se botar a otil, o A com o tio, né? Eu vou ler, eles haviam cantado, né? Como limão, campeão, certo? Que é né? Então, eles haviam cantado, né? Aí uma pessoa, minha amiga Rosemary Fontoura, me perguntou assim, Núbia, explica aí pro pessoal a diferença entre o certo e o errado do nada a ver. Por quê? Porque ela diz que tem gente, e de fato eu já constatei isso, né, gente? Às vezes as pessoas dizem, nada a ver, e bota esse A aqui, ó, nada a ver, do verbo haver. Isso é errado. Por quê? Eu estou dizendo que não há nada a ver, ou seja, não há nada a ser visto, a ser olhado, é o verbo ver. E nós vamos falar desse verbo, hein, gente? Que tem muita gente também errando por aí. Então, nada a ver é o certo. Certo, Rose? Tirar da dúvida aí para o pessoal? Então, nada a ver, verbo ver, ok? Bom, então, veja bem, gente, nós falamos sobre o verbo haver no singular, que fica sempre no singular, sentido de existir, de acontecer, indicando o tempo passado. Falamos da diferença entre o a do verbo haver e o a preposição. O a do verbo haver indicando o tempo que já passou, o a preposição indicando o tempo que vai acontecer, né? E aí, tem uma dúvida também, a gente, é um caso parecido do verbo fazer. O verbo fazer pode indicar uma ação, a ação de fazer, eu faço, tu fazes. Tão bonito o uso do nosso tu, né, gente? Eu faço, tu fazes, é bem maranhense. Tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Vejam, eu estou conjugando o verbo fazer. Eu estou atribuindo pessoas a ele, sujeitos. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Eu estou conjugando o verbo fazer no tempo presente, da mesma maneira que eu poderia conjugar no passado, no futuro. Eu farei, futuro. Tu farás, ele fará, nós faremos, vós fareis, eles farão, né? Então, o verbo fazer, indicando essa ação de executar, de realizar alguma coisa, né? Ele pluraliza ou fica no singular, dependendo do sujeito do verbo. Mas, se eu disser assim, fazem 3 dias que ele não aparece aqui. Devem fazer 3 dias que ele não aparece aqui. Pluralizando o verbo fazer, indicando tempo. Aí não. Aí ele é que nem o verbo haver. Ele fica sempre no singular. Então, olha só. Quando eu uso o verbo fazer, indicando tempo decorrido, então, ou um fenômeno da natureza, ele é impessoal. Ele fica sempre no singular, tá? Então, eu digo, por exemplo, faz calor aqui. Ó, faz. Ou seja, está fazendo calor, né? Eu estou indicando um fenômeno da natureza. Se eu disser, fez frio à noite, ó, fez frio. Vejam que tanto faz eu botar o verbo no presente, no passado, no futuro, fará calor amanhã.
Não importa, ele vai ficar sempre no singular. Por quê? Porque ele está indicando um fenômeno climático, um fenômeno da natureza, né? Da mesma maneira quando ele indica o tempo decorrido, ó, faz anos que não viajo, faz anos. Vejam, anos está no plural, mas nem por isso eu vou dizer fazem anos que não viajam. Não, gente. Se eu estou indicando um tempo, né? Um tempo que já passou, o verbo fazer vai ficar sempre no singular. Faz anos que não te vejo, né? Aí eu boto no passado. Fez anos que ele não fez aqui, não vem aqui, né? Fará anos, amanhã fará 5 anos que ele não vem aqui. Não importa o tempo, importa que se eu estou falando de tempo, né? Tempo decorrido, o verbo fazer vai permanecer sempre no singular. E lembrando que a impessoalidade do verbo, ela é contagiosa. Então, ó, se eu botar um verbo auxiliando o verbo fazer, desculpa o borrãozinho aqui, ele também vai permanecer no singular. O verbo auxiliar vai ficar no singular. Então, eu digo, deve fazer anos. Ó, deve, não devem fazer anos. A tendência, às vezes, das pessoas que desconhecem a regrinha é colocar no plural para concordar com a palavra anos, né? Mas a palavra anos não é o sujeito... desculpa, gente, deixa eu desligar isso aqui. A palavra anos não é o sujeito do verbo, certo? Deve fazer anos, eu estou indicando o tempo decorrido, então pronto. O verbo que está auxiliando o verbo fazer também fica impessoal, fica no singular. Vai fazer 5 dias. 5 dias é plural, né? Dias. Mas eu boto o verbo que está auxiliando o verbo fazer no singular. Vai fazer 5 dias. Ficou claro, pessoal? Essa história aí do verbo haver, do verbo fazer. Quem tiver mais alguma dúvida a esse respeito, pode mandar para mim, né? Essas aulas, elas estão sendo veiculadas pelo pessoal da UNIT também no Face. Então, tem gente que está vendo lá, né? Como a minha amiga Rose viu, e está fazendo perguntas. Eu acho ótimo. Adoro responder perguntas sempre que eu puder. E souber, eu faço isso, tá? E para concluir a nossa aula de hoje, vamos falar rapidinho desse verbo aqui, ó. O verbo ver. Eu tenho notado uma tendência das pessoas botarem R no final do verbo, mesmo quando esse verbo está sendo conjugado com uma pessoa, ou seja, a ele está sendo atribuído o sujeito. Então, veja bem, eu vou conjugar o verbo ver aqui no presente do indicativo, né? Eu vejo, tu vês, ele vê, e não ele ver, com R no final. Ora, ver é o nome do verbo. Mas se eu estou dando uma pessoa a ele, eu estou atribuindo esse verbo a um sujeito, ele vai flexionar junto com o sujeito, né? Então, não faz sentido eu dizer ele ver, certo? Ele ver tudo. Que isso, né? Ele vê, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. Vejam como está o plural do verbo ver aí. Antigamente a gente botava um acento circunflexo no primeiro E. Com a nova regrinha das acentuações, né, a reforma ortográfica, esse acento desapareceu, tá? Futuramente a gente fala dessas novas regrinhas aí. São poucas, não são muito complicadas não, né? Então, entendido, gente? Ele vê. Olha o exemplo. João vê tudo. A gente vê, deixa eu ver, a gente vê amanhã. A gente vê, ou seja, ele vê, ela vê, tá? Quando eu digo a gente, reparem o artigo, ele está no singular, então o verbo fica também no singular. É como se eu dissesse ele, ela, tá? A gente vê, é uma expressão no singular. Observem
o azinho. Também há uma tendência das pessoas de botar o verbo no plural, porque pensa, a gente é muita gente, né? Várias pessoas, então vou botar o verbo no singular. A gente fomos, bobagem, né? Então, João vê tudo, a gente vê tudo. Ok, pessoal? Na próxima aula eu vou continuar falando do verbo ver, vou usar o verbo estar também, que dá a mesma confusão. Ele estar aqui. Tem gente que acha bonito falar assim. Ele estar aqui. De onde apareceu esse verbo aí? Ele estar aqui? Estar é o nome do verbo. Como ver é o nome do verbo. Há casos em que eu posso usar o verbo ver com o R no final, certo? Mesmo conjugando, mas não quando ele é usado sozinho assim. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui hoje e eu espero que isso vá ajudando aí a tirar algumas dúvidas. Gramática é uma coisa interessante. Eu detestava a gramática quando era aluna, né? E jamais me imaginei como professora de gramática. Depois eu me apaixonei. Por quê? Porque eu encontrei uma professora, Dona Rosita, nunca vou esquecê-la, e também um professor que eu tive na UNB, né? Que me mostrou que é tudo uma questão de pensar, de raciocinar. Não tem decoreba. Porque gramática é um monte de regra, um monte maior ainda de exceções. Não, gente. Gramática é raciocínio. É você pensar no que vai dizer, no que vai escrever e pronto, certo? O problema é que a gente quer agir muito mecanicamente, né? Sem pensar no que está escrevendo, no que está falando. Certo, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Ficamos por aqui hoje.